Meio-dia e 6, meio-dia e 7 já, né? DT1 está de volta. Hoje é o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. Aqui no Brasil, a estimativa do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, é que por ano sejam descobertos 12 mil novos casos. Vamos falar mais sobre isso com o Roberto Plaza, é oncologista pediátrico, está aqui conectado com a gente. Doutor, boa tarde, bem-vindo. O que muda, né? Essa questão quando a gente fala do câncer numa criança para um câncer no adulto? Qual que é a diferença entre o avanço da doença, digamos assim? Bem-vindo. Cássio, muito boa tarde. Uma honra falar com você e os seus telespectadores. Então, existem várias diferenças entre o câncer de adulto e da criança. A primeira diferença é a raridade, né? O câncer infantil é extremamente raro, ele corresponde a só 2% dos cânceres. Para você ter uma ideia, são 60 mil casos de câncer de mama no Brasil na mulher, e só de todos os cânceres infantis até 18 anos são 12 mil, como você mesmo colocou. Então, são doenças raras. A segunda diferença importante é que não existe uma prevenção para o câncer infantil, como existe para o câncer do adulto. Se você não fumar, se você tiver uma vida saudável, você vai prevenir vários cânceres. Na infância, o diagnóstico precoce, ou seja, pensar na possibilidade do câncer, é o que a gente faz. Então, não tem uma prevenção em si. E a terceira são os tipos, né? Que na infância, ao contrário dos adultos, são os carcinomas, que são os cânceres que revestem, né, os tecidos de revestimento dos órgãos. Na criança, os cânceres disparadamente mais frequentes são as leucemias, que correspondem a 30%, os tumores do sistema nervoso central, principalmente em cérebro, cerebelo, que correspondem a 20%, os linfomas, que acometem os gânglios linfáticos, né, que correspondem a 12%, e vem um montão de tumor que costuma dar massa abdominal na criança, que corresponde a 8%, um deles chama neuroblastoma, o outro chama nefroblastoma, que corresponde a 6%. Então, são tumores diferentes também. E o prognóstico na criança é excelente, essa é a grande notícia, né? Doutor, a gente estava vendo na tela ali o senhor falando sobre essa quantidade de cânceres, né, os que são mais comuns. A gente consegue, por exemplo, traçar algo em comum entre eles em relação aos sintomas, exatamente para que o pai fique atento ao comportamento da criança, para que ele já procure o tratamento o mais rápido possível? Eu acho que é uma pergunta muito inteligente. Você deve passar pelo pediatra, pelo pai, né, a situação, já que o câncer infantil, muitos dos sintomas parecem de outras doenças pediátricas, é perceber que os sinais de alerta para o câncer infantil, eles aparecem de acordo com esses tipos de cânceres específicos. Então, tudo é muito agudo, é muito rápido muitas vezes. Então, se você tem uma criança que começa com febre alta, fica pálida, fica cheio de equimoses no corpo, hematomas, e você pensa em leucemia. Se a criança começa a vomitar sem parar, associada a uma marcha desequilibrada, e uma dor de cabeça que só vai piorando, não tem remédio que melhore, aí fica mais compatível com o tumor nervoso central. E íngua, toda criança tem, né, pequenininha, mas aquelas ínguas que muitas vezes só continuam crescendo, aqueles gânglios linfáticos continuam crescendo, eles vêm associados ao aumento do baço, do fígado, isso pode lembrar um linfoma. O que eu quero dizer, basicamente, é que você tem que ficar com atenção a esses sinais e sintomas para saber que a criança muda o comportamento. É uma criança que deixa de ser feliz, ela está efetivamente em pouco tempo doente. Então, você liga o sinal de alerta, né, porque alguns outros sinais, como, por exemplo, a manchinha esbranquiçada do olho, né, o reflexo do olho do gato, você tira a foto com flash e fica uma mancha na pupila do olho, né, isso aí é bem mais típico de você pensar no retinoblastoma, por exemplo. Mas alguns outros sinais são muito comuns das outras doenças. Então, o quanto eles aparecem e o quanto eles atrapalham o cotidiano, transformando uma criança que é alegre uma criança triste e doente, né? Doutor, percebendo tudo isso, algum sintoma, como o senhor disse, fora do comum, fora do que é o habitual, e a criança está moadinha, está triste, está doente, procura o médico. Chance de cura, como é que é tratamento, por exemplo? Então, isso mudou, né? Isso é uma alteração na história da medicina, né? Antigamente, ainda se tem isso de forma errada, tem uma visão fatalista do câncer na criança. Hoje em dia, com o diagnóstico precoce, se pensar na possibilidade do câncer, encaminhar para o centro de referência, como o Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, como o HC, o Itaci, que eu trabalho em São Paulo, você tem uma chance de cura
acima de 80% na maior parte dos cânceres. Por exemplo, leucemia, as leucemias linfóides agudas, que são os mais frequentes, a gente cura 90% na maioria dos casos que tem os fatores bons, que são os fatores de bom prognóstico, né, que são, graças a Deus, são a maioria deles. Então, pensando na possibilidade do câncer, encaminhando para um centro de referência, em Mogi a gente tem, São Paulo tem vários de excelência, né, a gente tem uma chance de cura com os tratamentos, principalmente até hoje, o mais importante é a quimioterapia, né, associado muitas vezes aos tumores sólidos à retirada do tumor cirúrgica e eventualmente radioterapia, e ainda hoje, com o sucesso, né, da terapia dirigida alvo, que a gente, principalmente da imunoterapia, a gente consegue realmente chegar a esses níveis alvissareiros de cura na maior parte dos cânceres pediátricos. Doutor, obrigado pela conversa, pelas orientações. Uma boa tarde para o senhor. Até a próxima. Sempre à disposição para conversar com você. Parabéns pelo programa. Valeu. Obrigadão. Boa tarde para o senhor. 12h13.